do Senhor, ele vai dizer, sua pá ele a tem na mão. Você lembra? E diz que ele vai limpar completamente a sua eira. Ele vai colocar a palha para fora e vai recolher o grão no seu celeiro. Não é linda a figura? É isso que ele tem feito e continuará fazendo com as vidas que se colocarem no altar. Porque o primeiro altar, rendição de tudo. E então Consagração. eira, quebrantamento. Graças a Deus por isso. Agora, mais uma coisa nesse texto, para concluir e avançar rapidamente para o próximo. O juízo de Deus teria que ser executado, porque ele disse, pelo vidente Gade, que ele iria executar. Ele poderia dizer, vou reter o meu juízo e não vou executar, porque ele disse que iria executar. Então você vai ver à frente, veja, verso 26, Davi então edifica, ele compra a eira de Ornã, ele não quer oferecer a eira de graça para o Davi. Davi diz que não, ele não iria oferecer para o Senhor algo que não lhe custasse nada. No verso 26, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifício pacífico, invocou o nome do Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O que significa? Eu acho interessante esse detalhe, porque tem os detalhes que tá ligado à revelação para cada um de nós. Mas quando ele fala, que o cara fala assim que ia dar a eira de graça, o rei Davi falou que não, ele não queria de graça. E hoje, se qualquer pessoa vier te dar uma coisa de graça, eu sou capaz de aceitar. E, mas Davi teve uma revelação que aquilo lá não podia ser de graça porque era para a glória de Deus. Então ele fez questão de pagar. A gente tem que entender que as coisas de Deus, elas são para cada um de nós. Os fundamentos são para todos, mas os propósitos, cada um tem o seu. E é no momento dele que cada um de nós vai ter a revelação. O importante é a gente ser persistente em se relacionar com o Espírito Santo, para então poder ter essas revelações. Para nós? O Senhor executou o juízo, certo? Ele mandou que o anjo embainhasse a sua espada e ele executou o juízo manifestado nesse fogo que desceu da parte do Senhor sobre o sacrifício que Davi colocou no altar naquela eira de Ornã. Em resumo, Tiago, capítulo 2, verso 13, ele vai falar sobre no trato entre nós, irmãos com irmãos, nós aprendemos a usar de misericórdia, porque com Deus a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso não significa que nós somos. Olha, entre nós significa entre filhos de Deus. A misericórdia, presta atenção, isso é tão importante, triunfa sobre o julgamento, juízo. Agora vê como as pessoas ficam uma julgando as outras. E por que que entre filhos de Deus a gente tem misericórdia? Porque a gente sabe que todo mundo, como eu digo, é um trapo de imundícia. Então, misericórdia. Misericórdia. Eu era um pecador. Misericórdia. Se não fosse Jesus Cristo, eu não teria a possibilidade de ter a vida eterna. Misericórdia. O melhor amor é Cristo. Se eu não tivesse nascido nele, eu não ia conhecê-lo, não ia amá-lo sobretudo, mais de qualquer coisa. Eu digo que a gente não ama o próprio Filho se não amar Cristo. Primeiro, no sentido do melhor amor. Porque só Cristo sendo o meu cabeça, só tendo o Espírito Santo habitando no meu coração, que eu vou poder saber o que eu vou falar para o meu filho em uma determinada circunstância. Só eu tendo o governo de Deus sobre a minha vida, que eu vou dar glória a Deus, meu Pai Celestial, e vou servir aos meus filhos, à mulher, ao marido, ao cônjuge,
ao sócio, aos negócios, aos talentos, ao trabalho, aos negócios de uma família. Só se eu for governado pelo Espírito Santo, por Deus. Então as pessoas agora no Natal estão se reunindo em família, vão beber do melhor, ou se encher a cara do pior, não importa. Tudo está errado. Eles não estão sendo governados por Deus. Estão sendo governados por festas mundanas. Uma felicidade, uma alegria efêmera. Onde vai estar no comer demais, comer coisas boas, tomar coisas boas. Nada contra isso. Mas o governo não vem de Deus, vem do mundo, dos prazeres da carne. Não é dos prazeres do amor de Cristo. Chamados para colocar panos quentes na cabeça uns dos outros. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas ela nos ensina que... Ele estava falando misericórdia. Misericórdia não é para pôr o pano quente. Misericórdia é pela miséria do nosso coração. Mas isso não significa passar a mão na cabeça. Pelo contrário. Como discípulo de Cristo, tem obrigação, veja, ai de mim se eu não fizer isso. Meu pai me puxa a orelha, meu pai celestial me dá uma catimbada. Tem que advertir. E a hora que advirto, eu vou parar na cruz, junto com Cristo. Não foi isso que aconteceu com Cristo? Ele não foi advertir, não foi falar do reino dele? Mesmo fazendo milagres. As pessoas não acreditaram nos milagres. Mata esse cara, porque ele vai dominar o mundo. Ele já dominou naquela cruz. Ele acabou com o mundo. O mundo jaz no maligno. O maligno já está, creio eu, vivendo no inferno. Só que ele quer levar muita gente junto. E as pessoas, por prazeres do mundo, estão indo junto com ele. E a gente chora. Eu rio aqui no sentido de nem sei por que eu rio. Acho que eu rio porque eu tenho discernimento disso. Agradecendo a Cristo, que a alegria minha está nele. A misericórdia deve triunfar sobre o juízo, de tal forma que nós sejamos misericordiosos no que concerne a acolher-nos, sem negarmos disciplina e cuidado na casa de Deus. Mas se na casa de Deus misericórdia não triunfasse sobre o juízo, primeira coisa, não existiria casa de Deus. Porque o juízo de Deus teria caído sobre nós. Certo? Mas o juízo de Deus caiu sobre o substituto no altar, o seu Cristo. E a misericórdia de Deus triunfou sobre o juízo. Agora, cuidado. Não troque a palavra juízo por justiça. Porque a misericórdia de Deus não triunfou sobre a justiça. A justiça dele foi plenamente manifestada, executada na cruz do Calvário. Porque todo o desgosto de Deus pelo pecado e o merecimento, por causa do pecado, o merecimento do juízo caiu sobre a pessoa do Santo Filho. Presta atenção. Aquela cruz foi por causa minha, por causa tua. Foi para salvar a gente, dando a oportunidade de ter a vida eterna, ter o melhor amor. Eu tenho vontade de chorar, porque as pessoas não percebem isso. Acho que foi uma história. Aí vão comemorar agora o Natal, o nascimento de Cristo. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus meu, por que me desamparaste? Então a misericórdia não triunfou sobre a justiça, triunfou sobre o juízo. Porque o juízo caiu sobre o substituto. Então, meus irmãos, mais uma verdade sobre a casa de Deus. Aí, no mesmo texto de Crônicas. É o lugar da eira, então. Todos nós precisamos estar na moenda de Deus. Moenda. Há cascas em nós. Nós temos que ser moído. Repetindo, algumas são grossas. Quando surgem dificuldades entre irmãos, essas cascas se manifestam muito. Busca por poder,
de maneiras tão sutis, muitas vezes, tão sutis.